Vamos esperar aqui as pessoas retornarem. Para a gente dar continuidade. Eu sabia que o papo ia ser muito bom. Vai ficar gravado. Quem não puder assistir tudo, vai ficar gravado. Aí depois vocês compartilham com outras pessoas que também não puderam estar aqui. Viu? Para a gente continuar fazendo essa divulgação. Às vezes depois, né, com calma, a pessoa em casa assiste melhor. Deixa eu ver se Verlânia entrou. Oh, dá um oi para a doutora Liliana, Marcelo, legal? Ei, Francisco! Oh, legal, ó. Joga beijo para ela, joga beijo. Tudo bom? Ei. Viu como ele tá? Vi, né? Olha aí, não estava Eu nem tô olhando para a jogando mãe, a beijo. mãe solta beijo. Ele entendeu e fez o comando, né? Maravilhoso. É, assim, ó, ele fala pro pessoal assim, faz legal. Hum. Então, ele começou o Padovan com 3 anos. Foi com 3 anos. Aí passou, nós passamos no Padovan 11 meses. 11 meses. Agora E ele o que tá é com 4 que anos. você viu de Ó, melhora nesse período? E ele, nesse período, só fez o Padovan, né? ó, doutora Liliana, Francisco, antes do Padovan, ele só gritava, corria. Para comer, a gente tinha que dar comida correndo atrás dele dentro de casa. Não assistia televisão, não olhava para ninguém, não fazia nada. Simplesmente só corria, 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 gritava, gritava, gritava. E Uhum. a única coisa que ele fez esse tempo todo foi o Padovan. Ele é uma obra do Padovan. O que aconteceu com ele, essa evolução todinha, foi só o Padovan. E o que foi que ele melhorou? Ele Aí, apresentou o quê? a primeira melhora, eu falo até para a Michelle, a primeira melhora dele foi aceitar andar na cadeirinha do carro, que ele não ia de jeito nenhum. Quando a gente colocava na cadeirinha, ele começava a gritar, a puxar os cabelos, puxar meus cabelos, me beliscava, mas não ficava. Uhum. Depois que a gente começou o Padovan, com 15 dias, de 15 a 20 dias, ele já começou a aceitar a cadeirinha do carro, a andar para todo canto na cadeirinha do carro. Certo. E aí, de lá pra cá, foi só melhor. Ele agora tá falando um bocado de coisas, escova os dentes só, toma banho só, identifica as partes do corpo sozinho, bem direitinho, se alimenta só. Ele não mastigava, só vivia se engasgando. Muitas vezes eu tirei, uma vez ele quase que morre engasgado. Eu fiquei apavorada aqui em casa. E hoje em dia ele mastiga bem direitinho, come carne sozinho. Eu até falava para a Michelle, meu sonho era que Francisco comesse um pedaço de carne. Aí eu disse, um dia você vai conseguir, velho. Depois, né, que agora ele Sonho consegue comer o espetinho realizado. sozinho. Aí eu me emociono muito quando eu estou falando de Francisco, porque tudo que acontece com ele, assim, para mim é surpresa e ao mesmo tempo não é, porque eu vejo que o Padovan realmente funciona. Uhum. Ele faz xixi e cocô sozinho, vai pro banheiro, tira a roupa, ele lava as mãos, ele dá descarga, e ele só tem 4 aninhos. Vem Uhum. Certo. na geladeira, ele pega o que ele quer comer. Quando ele não quer comer a que a gente oferece, ele diz não, não quer. Uhum. E você nota que ele entende o que você quer. Se você pedir uma coisa, Tudo, ele vai e tudo, tudo, faz. tudo, 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 Hum. tudo, tudo, tudo que você fala com ele entende hoje em dia. Ele olha pra gente, Uhum. ele brinca com outras crianças, ele desenha, aí você desenha pra ele pinta com aquelas cores que ele quer pintar, mas só dentro do desenho, bem direitinho. Uhum. Uhum. Ele, ele é impressionante. Vamos, por exemplo, você diz assim, pai, sim, pega ali o celular pra mamãe. Ele vai lá e pega o celular pra mamãe. Pega o Uhum. controle para mudar Certo. de canal. Vai lá, pega o controle para mudar de canal. Uhum. Certo. E a fala ainda, né, construída, aquelas frases todas, ele não fala, né? Não, Mas mas ele já disse o que ele quer.
Ele já Isso, disse, não, ele mas já eu quero se... dizer o seguinte, que é um processo, né? Vai É, organizando. Então, a fala que as mães têm tanta ânsia para sair logo, né? Mas primeiro a gente precisa, para a criança falar, ele precisa prestar atenção no outro, ele precisa entender, ele é. precisa se concentrar, né? Então, muitas vezes isso que, por exemplo, uma fonoaudiologia tradicional não vai conseguir, porque ela precisa fazer estímulos, exercícios que a criança precisa estar ali concentrada, prestando atenção, para tentar reproduzir, né? E o método Padovan vai trabalhar isso antes, vai trabalhar essa organização, reorganização do sistema nervoso dele. Ele vai começar a ficar mais calmo, a ficar mais centrado, a prestar mais atenção no outro, Pode prestar atenção aqui, ó, a senhora falando. e a partir daí ele vai captar melhor os estímulos do ambiente, né, para poder então, tudo é um passo a passo, é um progresso. A gente precisa explicar bem isso às mães e que ele vai conseguir, né? Hoje em dia também, ele consegue comer na mesa. A gente diz, vamos, paizinho, almoçar. Aí ele sai lá de onde ele está, lava as mãos, senta aqui na mesa, come, já come só, tá comendo Uhum. sozinho. Olha aí, Aí isso ele vai no fogão e diz assim, mãe, carninha, arrozinho, feijão. Ele diz desse jeito. Aí eu dou o prato a ele e fico só monitorando. Ele vai lá, bota o arroz, a carne, o feijão, a verdura e senta na mesa e come, olha sozinho. aí, é a autonomia que a gente quer do É uma autista, né? benção. Mas assim, eu fico Fazer olhando essas coisas aqui em casa sozinha, eu fico chorando quando eu vejo isso, isso. isso aí vai melhorar ele na escola, o convívio escolar, o aprendizado, né? Ele quer trocar, não era, né? Através não. Então, na escola a criança vai melhorar, vai estar mais atenta, vai participar mais das atividades, vai melhorar o seu aprendizado, não é isso? Então, é maravilhoso, é fantástico mesmo. E, Verlânia, você gostaria de dizer alguma coisa para os pais? Eu gostaria de dizer assim, que quem tiver condições, tiver oportunidade de frequentar o Padovan, não deixem de ir, que não vai se arrepender, porque vai ser uma coisa que eles vão ver resultados mesmo. Porque eu tenho experiência própria do meu filho. Ele nunca foi para nenhuma outra terapia, nunca tomou nenhuma medicação e ele foi diagnosticado como autista acentuado. Uhum, E, e ele é 100% padovano e realmente esse uhum. método funciona. E É, que não vamos se arrepender. Quem for atrás do ser padovano não vai se arrepender. E poderia ser tipo a comprovação, né? Se ele está fazendo só o Padovan e está Eu melhorando, digo, será que essa terapia não serve, não faz efeito, eu digo né? para a Michelle, eu digo, Michelle, doutora Liliana está perdendo uma prova científica, porque Francisca é uma prova científica de que o Padovan funciona. Mas um dia a gente chega lá. Vamos nesse trabalho de formiguinha, né? De boca a boca, as mães informando uma para as outras e as crianças se beneficiando. Ei, Verlane, então É, muito obrigada, viu, por sua deixa eu só participação. falar mais uma coisa para ele. Ele tem 4 anos, ele lê o alfabeto inteiro, bem direitinho, consegue colocar organizado na ordem alfabética, Hum, diz todas as cores, conhece todos os animais, todas as frutas. Não precisa você mais falar para ele repetir, ele mesmo fala espontaneamente. uhum. Eu É fico isso que muito nos orgulhosa, deixa. eu fico muito orgulhosa do meu filho e também do método Padovan, que eu sou fã e sempre quando eu posso, que eu conheço alguém, eu passo as informações e fico ali incentivando para ir atrás mesmo do Padovan. Uhum. Que bom, e a gente agradece muito a todas as mães, né, esse incentivo que vocês dão, esse apoio, essa divulgação do método. Então, um abraço, viu? Uhum. Bom final de semana, tudo de bom para vocês e volte que a gente tá com saudade, Francisco. Nós vamos voltar. É só esperar Tá, o pai dele se acalmar mais e confiar que esse Covid não vai mais voltar. Vai acabar. tá É certo. só por causa do pai dele, é por isso que a gente não está indo. Tá bom, tchau. Tchau, obrigado. Boa Tchau. tarde. Obrigada também. Tchau. Mara, vamos ver se você entra de novo, Mara. Vamos ver. Mara não aparece para mim. Ah, Jesus.
Mara, não sei se vai dar certo. Depois de Verlânia, a última pessoa. Então, gente, ó, só tá faltando Mara e Patrícia, que é do Rio de Janeiro. Cadê, Mara, você? Aparece de novo aí. Ó, tô pedindo, fazer uma transmissão ao vivo. Aí aqui tá, aguardando Mara Lopes entrar. Opa! Deu certo? Tá entrando. Tá entrando aqui para mim. Só não tá aparecendo sua imagem ainda, Mara. Você me ouve? Sim, eu ouço. Mas a imagem que não Pois tá é, aparecendo. um mistério. Eu já entrei e saí aqui 1000 vezes, tentando dar certo. Mara, vá falando aí, ver se aparece a imagem com o tempo. Pronto, vamos ver se consegue. Aqui tá tudo preto aqui para mim. Não sei como tá aí para vocês. Mas eu estava aqui angustiada porque não estava conseguindo falar. E eu acho Pode falar que o a gente tá método lhe Padovan. ouvindo. Pronto, então eu estou falando aqui. Uma hora deve aparecer aí. Sim. E eu acho o método Padovan tão nobre que eu estava com muita pena de não conseguir vir aqui falar, né? Eu sou mãe de Saulo, ele tem 5 anos e meio. Na clínica Viviane Lopes, nós somos atendidos desde que ele tinha 2 anos e meio, né? Fazem 3 anos. E ele começou com o método Padovan por puro instinto. Ele tinha um diagnóstico de atraso no desenvolvimento, atraso na linguagem. A gente esperava. Estou virando aqui a câmera de todo jeito para ver se eu apareço, mas tudo bem. Você está me ouvindo? Sim, estamos. Pronto. A gente. Como você conheceu o método? Quem foi que indicou? Pois é, quem me indicou o método, a neuropediatra, me indicou fazer fono tradicional, porque meu filho tinha um atraso no desenvolvimento e ponto. Comecei a fazer, não vi muito resultado, me desanimei. E aí eu fui mãe de novo, parei tudo, fiquei sem terapia. Saulo ficou sem terapia. E aí uma amiga me falou: ó, meu filho faz o método Padovan lá na clínica Viviane Lopes, é muito legal. Ela me disse isso num sábado, numa sexta noite ou num sábado. Na segunda eu liguei para a clínica, marquei, fui conversar com o Vivi, me encantei, mesmo não sendo da área, não sei falar o momento ou o que foi na fala de Vivi, me encantou no Padovan, né? E aí eu disse, vamos lá tentar. Fui eu e o pai de Saulo e os dois toparam. E aí Saulo começou a fazer Padovan 2 vezes por semana. Nossa maior queixa era a fala, né? Que ele falava pouquíssimas Sim. palavras, 5 palavras ele falava apenas. Mas nós éramos, assim, tinha outras questões. Ele não formava frase, ele não cantava, ele não brincava com outras crianças. E aí ele começou para dar avanço em diagnóstico. Ao longo do tratamento, a gente teve o diagnóstico, ele foi diagnosticado com autismo, né? Dentro do espectro autista, lá no TEA. E aí a gente seguiu com o Padovan. Os avanços de Saulo aparentemente são lentos, né? Mas ele aprendeu a soprar, tomar no canudo. É, ele, ele conseguiu interagir
terapeuta, que era Mércia, e que foi muitíssimo, porque ele foi resistente demais. Ele chorou assim 2 meses seguidos, né? Terapia extremamente pegada, né? Então, ele tinha ele tinha essa resistência. Mas depois que aceitou, a gente foi super bem, né? E aí a gente começou a conciliar com outras terapias. Ele foi fazer uma forma mais específica com a linguagem, e aí depois a gente foi associando a terapia ocupacional com integração sensorial, ao ABA. A gente começou a inserir tudo isso, e aí sim a gente tem assim, essa certeza de desenvolvimento. O que é que o Padovan? Porque assim, eu sou super apaixonada pelo Padovan, né? Hoje meu filho é um autista com zero restrição alimentar. E eu acredito que Sim. isso tem um crédito, que o Padovan tem um crédito muito forte nessa zero restrição alimentar. Ele é um autista que come brócolis, que come feijão, arroz, carne, come todas as texturas, não tem nenhuma rejeição a pisar em grama, em areia, consegue saltar, consegue pular, né? Ele passou 1 ano só no Padovan, né? Com 3 anos e meio, inseriu outras terapias, mas as outras terapias receberam de bandeja o paciente preparado para fazê-las, né? Então, eu sou extremamente apaixonada, inclusive Messi e Viviane nos deram alta e eu pedi para retomar, e aí depois a gente teve alta de novo. Porque, não, agora a saúde precisa de outras terapias. E eu fui meu resistente, porque eu realmente acredito muito, né? Não consigo Você é mensurar nem esperta. falar, não consigo mensurar nem falar por que eu acho tão legal. De quanto à ciência, eu não consigo falar Você vê o nada. Mas eu resultado, consigo né? falar, eu consigo E falar é muito isso como, que os né? pais querem, querem o resultado, né? Quer seu filho bem. Em relação a Pois essa parte é, sensorial oral, Mara, até explicando aqui para você e para as pessoas, é, tem alguns nervos cranianos que inervam a boca, que são responsáveis para inervar o movimento da língua, inervar os dentes, inervar o movimento da boca, inervar a gustação, né, o paladar, inervar a parte da língua que é responsável em fazer a defesa da náusea. Então, esses nervos, às vezes, como outros, estão desorganizados no autista. E aí, os exercícios orais, que o método Padovan faz, vão alinhando, vão colocando esses nervos nos seus devidos lugares, para as suas funções saírem, né, adequadas. Vai instalando os nervos na sua região adequada, vai organizando. Então, aí a criança começa a mastigar melhor, a engolir melhor, a melhorar a sensibilidade da língua, né? Evitar essa disfunção do paladar. Tá? Então, é por isso que o método também trabalha nessa parte dessa parte sensorial oral, né? pois é, eu não consigo te falar, nem falar para, né, quem está vendo a gente aí, ai, ele tinha essa limitação e deixou de ter, né? Do paladar. Eu não consigo, porque ele começou muito novo, né? Mas eu consigo dizer que ele não teve, que o que eu vejo é que muitos autistas, incontáveis colegas, mães de autistas, reclamam que ai, meu filho fazia isso e deixou de fazer, né? Então, eu não tenho muito, eu não tenho essa história de deixou de fazer. O Padovan, junto com essa reorganização aí neurolinguística, ele vem, funcionou muito bem, né? A gente, inclusive, é isso, a gente Uhum. teve alta, mas eu acredito que ele foi muito eficaz e ele preparou um caminho que o meu filho consegue um monte de coisa, porque ele vem sendo treinado há muito tempo para isso. Uhum. Isso. É isso que a gente vai A falar fala ainda ainda está bem com o longe do ABA, viu, ideal, tá? Maiara? Tenha paciência, que vamos falar sobre o ABA. É. Mara, você gostaria de dizer alguma coisa a mais para os pais?
Eu acho que a ciência é importantíssima, é imprescindível, a gente não pode desvalorizá-la, né? Mas eu sempre falo lá na clínica que para o meu filho, eu prefiro menos diploma, menos comprovação e mais coração, sabe? Eu opto pelo que eu vejo o resultado, pelo que eu acredito muito no nosso instinto materno e que as coisas funcionam. Seria muito, muito, muito legal se a gente conseguisse comprovar cientificamente, né, as benesses do Hum, Padovan para popularizá-lo, né? Eu não sou contra a ciência, nem muito menos as provas científicas. Eu acho que elas são extremamente pertinentes são e necessárias, é. necessárias e elas trazem segurança, né? Uhum, Mas que o Padovan, sem dúvida nenhuma, é um excelente aliado no desenvolvimento da pessoa com autismo. uhum, certo. Muito obrigada, viu, Mara? É uma pena a gente não estar podendo ver o seu rosto, viu? Mas Me agradeço desculpe, demais. depois eu até gravo um vídeo e deixo aí para você poder colocar aí junto com o IG, né? Com o Certo. IGTV, para Pronto, ficar, ótimo. Sim. viu? E aí eu mando, Uhum, porque tá realmente eu não sei joia. o que aconteceu. Eu estou aqui aparecendo, estou com o computador ligado, com o celular na mão, com vários perfis e não estou conseguindo Deve ser alguma coisa fazer na e ver, mas internet, porque o áudio também corta um pouquinho. Pois tá bom, muito pois obrigada, é. viu, Mara? Tá bom? Um Depois você abraço, manda seu obrigada. vídeo que eu coloco aqui no IGTV junto com os outros, viu? Mando sim. Muitíssimo obrigada. Tá joia. Pelo adiantar da hora, né? Vamos passar para a última mãe, Patrícia, que é a mãe de Guilherme, é do Rio. A terapeuta dela, dele, de Guilherme, é Fátima Buxfeld, nossa grande professora também. A Patrícia já está a postos aqui. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi? Você tá vendo? Sim, estou lhe vendo e Tá, ouvindo. então deixa eu mudar aqui. Patrícia já está a postos aqui. Eu tava no computador. Tá com um atraso, que eu escutei minha voz aí depois do que eu falei. Foi? Foi? Sim. Agora foi. Oi, boa tarde, todo mundo. Sou a Patrícia, sou mãe do Guilherme. Guilherme tem 6 anos e um mês agora, fez 6 anos agora em julho. E a gente faz Padovan desde final de 2016, quando ele estava com 2 anos e 5 meses. O que acontece? O Guilherme ele teve um desenvolvimento considerado normal até por volta de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, atingindo todos os marcos de desenvolvimento, acompanhado por pediatra mensalmente. E aí, a partir dessa idade, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10, eu comecei a perceber ele perdendo habilidades, coisas que ele já fazia naturalmente. Falava, ele não conversava, mas ele falava muitas palavras, assim, outro dia eu achei uma cartolina que eu tinha de palavrinhas que ele falava com 1 ano e 2 meses e 1 ano e 3 meses, eram mais de 100. E aí ele imitava, eu perguntava para ele cadê o pé, ele mostrava o pezinho. Ele começou a falar mamã com 7 meses, ele comia tudo. Então era uma criança considerada típica, porque a gente chamava, ele olhava, ele com 7 meses, 8 meses engatinhando, Guilherme, ele olhava e ria, e interagia, olhava no olho, normal, né? Considerado Uhum, típico o sim. desenvolvimento. E aí, por volta de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, eu comecei a reparar ele ficando distante, ele ficando ausente, ele ficando mais quieto, mais no cantinho. Diminuiu muito as palavrinhas que ele falava. E aí eu fui ao pediatra, busquei. Doutor, o que é isso que está acontecendo? Aí bota na escola. E aí, na época, eu não consegui colocar na escola, mas aí eu busquei no Google. Criança que falava, parou de falar, enfim, saiu autismo regressivo. E aí eu corri atrás do neuro, e aí o neuro falou, pode ser autismo, então vamos começar a intervenção, vamos começar. E eu pesquisei. Comecei a pesquisar as terapias, ninguém me indicou nada. E de tudo que eu pesquisei, a que para mim pareceu muito coerente e que teria um resultado melhor,
né, por justamente ser essa questão interna, né, de ir de dentro para fora amadurecendo, eu acreditei mais. Porque naquele momento eu não imaginava que qualquer outra terapia que viesse com estímulo externo fosse alcançar meu filho. Ele estava uma criança blindada, uma criança fechada para o ouvir, para o olhar, para o interagir, para o mundo, né? Ele estava realmente se fechando em si e eu não conseguia imaginar como que algo tradicional, considerado uma terapia mais tradicional, chegaria nele e faria ele se desenvolver. Então, quando eu comecei a ler sobre Padovan, eu fiquei maravilhada e fiquei, assim, até aliviada de existir. Porque eu acreditei muito que esse método ia preencher as lacunas que, porventura, tivessem ficado no desenvolvimento do meu filho. Que ele estava, até um certo momento, atingindo, depois parou. Não sei se alguma coisa desconectou. Enfim, acreditando na neuroplasticidade neurológica, e que ele ainda era, né, muito pequeno, tinha 2 anos e meio, eu imaginei, vamos fazer uma reabilitação neurológica, permitir que esse cérebro ache outros caminhos para desenvolver a linguagem, para voltar a olhar no olho, para voltar a interagir, voltar a viver no mundo, né? E voltar para mim, porque ele tava sentindo que estava perdendo meu filho, né? Perdendo assim, nesse sentido de ele se isolando no mundo dele, né? E aí iniciamos o Padovan, assim que a gente teve o diagnóstico, começamos o Padovan 4 vezes por semana, e em 2 semanas a gente já via outra criança, né? Ele começou a andar de bicicleta sozinho, ele tinha 2 anos e meio. Ele tinha ganhado uma bicicletinha em outubro, e aí entramos, teve diagnóstico em novembro, em dezembro começamos o Padovan, em 2 semanas de Padovan começou a andar sozinho de bicicleta, e era muito rápido, para lá e para cá, um equilíbrio, uma força. Depois começou a andar em pé na bicicleta, começou a beber no copo sozinho, voltou a falar palavrinhas, né, mamãe, papai, vovô, vovó, que ele tinha parado de falar, começou a cantarolar, começou a brincar com sentido, que era uma coisa que ele não fazia mais. Ele jogava as pecinhas, todas as pecinhas, todos os brinquedos eram atrás do móvel, embaixo da cama. Jogava. Ele não sabia o que fazer com aquelas peças. Começou a brincar com sentido, começou a encaixar as peças, começou a brincar com propriedade. Começou a entender o contexto que ele estava inserido. Começou a olhar nos olhos, responder perguntas básicas do tipo, que cor é essa? Que bichinho é esse? Que letrinha é essa? Porque aprendeu o alfabeto com 2 aninhos, né? Então, assim, eles com essa questão de número e letras, eles, né, são muito precoces. Então, o alfabeto inteiro, e em inglês, e a gente perguntava, ele respondia. O desfraude dele aconteceu, assim, de um jeito que eu não esperava, né? Porque eu fui numa reunião da escola, tinha 1 ano de Padovan, e ele estava com 3 anos e 3 meses. E aí eu falei na reunião da escola, olha, eu acho que o Guilherme não está preparado para desfraudar ainda, porque eu não acho que ele está maduro. Aí a escola falou, mãe, ele está preparado. Vamos começar? Aí eu acreditei na experiência da escola, falei, vamos lá, né? Com medo, porque assim, quando você começa o desfraude não tem volta, é aquela persistência. E para minha surpresa, a criança desfraudou o xixi em 1 semana, em 2 semanas já estava desfraudada do xixi e do cocô. Então, assim, ele entendeu muito rapidamente o que era o processo, a vontade, onde era que tinha que fazer e começou a pedir. E na época ele ainda pedia assim, xixi, cocô. E não errou. O primeiro dia ele errou. Os outros ele não errou. Eu mandei para a escola 10 kits de short com cuequinha. Não usou. Ele não usou. Então, assim, a gente ficou impressionada com a maturidade que ele adquiriu. E eu, para aquilo, eu ainda não tinha reparado, né? Então, ainda tem isso, esse olhar que, às vezes, a gente mesmo acompanhando muito, a gente bota a criança, às vezes, aquém do que ela está realmente, sabe? E o amadurecimento que ele alcançou, o entendimento que ele tem hoje, assim, a fala que vem desenvolvendo, hoje em dia ele fala frasezinhas de pedido, né? Ele pede coisas de vontade. Tipo, ele quer tomar um iogurte, ele quer beber iogurte de morango. Vamos passear de carro, vamos dormir. Aí ele reza a oraçãozinha do Anjo da Guarda toda noite, ele reza a oraçãozinha inteira. Agora eu estou ensinando Pai Nosso. Ele pede coisas assim, quero fazer xixi, quero fazer cocô, vamos na casa do vovô almoçar, coisas assim. Frases que são estruturadas, que ele sabe que, assim, a gente que mostrou para ele, ele sabe o que é casa do vovô, ele sabe o que é almoçar, mas são modelos que a gente apresentou e que ele repete e às vezes varia. Então, se ele quer papar, quer jantar, quer beber, então ele pegou um modelinho e ele reproduz. Ele ainda não faz aquela coisa tão complexa, sabe? E respostas muito complexas, por exemplo, nem tão complexas, mas na verdade são o que você fez na escola hoje? Não responde, né? Então são perguntinhas mais
o que é isso, o que é aquilo, enfim, isso ele responde. Hum, Localização, ele tem sim. noção espacial absurda, então a gente pega o carro, virou para a direita, ele sabe para onde a gente vai, pegou uma bifurcação num viaduto, ele já sabe para onde vai, e aí ele fala, vamos na tia Fátima, vamos no tio Hum, Dudu, vamos, ele sabe para onde está indo. E uhum, assim, hoje o entendimento dele tá de um jeito que assim, eu evito falar coisas perto dele. Porque por mais que ele não reproduza, eu sei que ele está entendendo. E aham, coisas do tipo que antes, eu falei com o pediatra, né, na época, antes de ter o diagnóstico, eu falava, doutor, Guilherme parece que não é desse país, parece que ele não entende português. Porque assim, a gente falava, parecia que a criança estava, né? E hoje eu peço, tô hum, na sala, Guilherme, pega o livro preto para mamãe lá no quarto, hum, vai aí pega. Ele pega certinho, aí me entrega livro preto. Sabe? Esse entendimento que uhum. para mim é muito fino, né? Uma coisa que não Ele faz outras existia. terapias ou só o Padovan? Então, durante 6 meses, né, de 2 anos e meio até quase 3 anos, ele só fez Padovan. Porque justamente eu Hum, achava que outra coisa não ia chegar ali, né? Porque não sim. estava maduro. Uhum, E a partir do momento que eu comecei a ver o entendimento dele, se uhum, aprimorando, e aí eu inseri outras terapias. Aí coloquei na fono, na TO, psicopedagoga, e aí psicomotricidade, que é uma atividade, né, voltada para a ginástica artística também. Então, uhum. assim, hoje ele faz essas terapias, e o que eu percebo é que essas terapias vêm é, preenchendo o espaço que abriu para o aprendizado. Sim, Porque antes estava exato. fechado. É porque o Padovan Padovan abriu, né? Exatamente. abre caminhos, limpa, vai limpando, né? Vai organizando e vai limpando os caminhos Organizando, para os estímulos chegarem mais chegarem, fáceis. exatamente. E É, chegam, né? Hoje ele aprende, né? Ele adquiriu a capacidade de aprender, que antes do Padovan ele estava bloqueado, né? Então hoje o que eu uhum, vejo é isso, caminhos estão abertos para aprendizado, os estímulos vêm de todas as partes, da casa, dos pais, não pode faltar. Ele tem um papai terapeuta que brinca com ele o tempo inteiro, assim, essa parte é muito importante, essa parte motora que vocês falaram desde o início, sim, né? Essa pandemia a gente ficou sem terapia 4 meses, né? E o pai sim. brinca muito com ele. Então, na verdade, ele não ficou sem terapia. Então, é brincadeira de pular, de andar de bicicleta, de levar até galãozinho de água, sabe? Pular no pula-pula. Começou a brincar. Nessa quarentena, ele começou a chutar bola para o gol, futebol. Uma coisa Uhum, que, assim, foi uma aquisição nova, mesmo estando sem terapias. Começou a jogar basquete, jogar bolinha dentro da cesta. E assim, tudo com muito entendimento, né? Essa parte uhum, motora ficou sim. preservada na quarentena e agora retornando às terapias, todos os terapeutas falam que ele não perdeu nada, ele ganhou. Uhum, Então, assim, a sim, manutenção foi feita com a parte desse estímulo motor, né? E o estímulo em sim. casa o É. tempo inteiro, né? Uhum, é. E aí, assim, com todos esses depoimentos de todas as mães, né, eu acho que o pessoal percebeu mesmo, né, acredito que tenha percebido como é que o método trabalha todas as alterações do autista, né? Então, todas as crianças aí que foram faladas, elas tiveram evolução na linguagem, tiveram evolução no comportamento, na interação com o outro, no poder perceber os estímulos, no poder ter o querer, o seu eu, nas brincadeiras muitos perderam a mania da brincadeira repetitiva, né, ou dos movimentos repetitivos. Então, em todas as áreas de alteração que o autista tem, o método funciona, né? Vai abrindo esses caminhos aí, vai reorganizando para tudo acontecer da forma mais, assim, mais íntegra possível, né? Mais normal possível. E a criança só vai ganhando, só vai ganhando. Patrícia, muito obrigada. Você quer deixar mais um recado para a gente, para os pais? Ah, eu queria, porque assim, para mim também, né? Eu até te mandei uma mensagem falando essa questão de essa ansiedade que a gente tem com a fala, né? A fala é aquela coisa que vai vir depois que outros ganhos, né, prévios chegarem. Sim, Então a gente tem que controlar a isso. ansiedade. Não comparar o seu filho com outro filho, porque cada ser humano é único, então o caminho que cada um vai seguir, o resultado também que vai atingir, no tempo que vai atingir é único. Então não adianta, às vezes, falar que a terapia não está funcionando para o seu filho, porque o da outra atingiu tal marco em tanto tempo, porque não é individual, né? Então, assim, Uhum, é isso. O resultado é individual, só que eu acredito em resultados, e são resultados que eu comprovo com meu filho, é uma terapia que, assim, para mim, graças a Deus que existe, que ela é a base mesmo. E a questão do que eu faço pelo meu filho hoje, o que eu acredito do Padovan. Que o Padovan vai permitir que o Guilherme seja 100% do que o Guilherme foi concebido para ser. Então, ele abre as portas para o potencial total do indivíduo.
Sim. E eu quero dar isso pro meu filho. É essa ferramenta que eu dou para ele. Abrir todas as portas, conseguir fazer todos os caminhos dentro do cérebro dele, para que os estímulos, os conhecimentos venham, a aprendizagem venha, aquisições de tudo venham, e ele seja o melhor que ele pode ser nesse mundo. Isso. Que lindo, muito obrigada, viu? Tá bom? Vocês, mães, são maravilhosas, né? Cada uma que fala melhor do que a outra. Tudo expert já no Padovan. Que coisa bom. boa, viu? Que coisa linda ouvir vocês falarem. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vamos chamar a Fátima, que é terapeuta de Guilherme. Fátima, quer dar alguma consideração? Fátima Mux. Oi. Como é que eu falo depois de um depoimento desse, né? Né? Como que a gente consegue? Então, assim, gente, eu sempre falar do Guilherme, né? Para falar do Guilherme, ele... Só antes uma coisa, para quem não lhe conhece aqui, né? Só para lhe dizer que Fátima é uma terapeuta Padovan, fonoaudióloga, terapeuta há quanto tempo, Fátima? Esquece, né? 20 e tantos, 30 anos, não sei. Já é professora do método, né? Faz ensina o módulo 1, módulo 2, faz as revisões práticas, né? De verdade é o módulo 2, né? De verdade é o módulo 2. Não, mas o módulo 1 também é maravilhoso com você. É verdade. Certo, então, uma pessoa altamente experiente no método, né? Desde mamando a caducando, muita experiência com idosos também, né? E diga aí, Fátima, alguma coisa de Guilherme que você queira acrescentar? O que eu quero acrescentar do Guilherme, né? A mãe deve estar aí, a mãe, lógico, que está me ouvindo. A primeira terapia que eu fiz com ele, eu expliquei para a mãe tudo o que ia acontecer, todo o trabalho, toda a dinâmica do Padovan, eu expliquei para a mãe. Mas quando a gente foi fazer a primeira terapia e que eu fiz o exercício do toque no diafragma, né, da vocalização, que eu fiz com ele que eu fiz a vocalização, quando ela chegou em casa, ela mandou para mim umas fotos, que ela chegou em casa rápido, fez umas cartelas com as vogais para mostrar para mim que ele conseguia, ele reconhecia as vogais. Ela muito feliz com isso. Então, o que eu passo para as minhas mães, e passei muito para ela esse tempo todo que ela está comigo, que a gente está fazendo Padovan. A preocupação não era a questão da escrita, não era a questão dele saber o que é um A, o que é um B, o que é um C, o que é um D, reconhecer uma letra, ou falar uma cor em inglês, falar uma cor dessa forma ou de outra, ou repetir um número. Porque o Guilherme realmente chegou na minha mão repetindo muito, repetia o que? Ele ainda não produzia, ele mais repetia. E foi assim um longo caminho com a Patrícia, de mostrar para eles, deles compreenderem que as mães já chegam no consultório querendo comer a fruta, que eu digo, né? Porque para mim, a fala é a fruta que vai vir lá em cima na árvore, né? Então, a gente precisa plantar a raiz, a gente precisa plantar a semente, precisa colher, regar essa raiz muito. Então, a gente começou todo um trabalho com o Guilherme. O Guilherme foi evoluindo e ela muito preocupada, como a maioria das mães, de fazer muitas terapias. E, assim, eu entendo a ansiedade das mães, passa para as mães que quanto mais terapia faz, mais rápido essa fala vai chegar. Porque, de verdade, o que as mães querem que os filhos falem, né? É o que elas querem de verdade. Então, eu consegui mostrar para a mãe do Guilherme que não era por aí o caminho, que a gente precisava trabalhar essa base no Guilherme. A gente precisava dar essa autonomia para o Guilherme, precisava que o Guilherme olhasse para ele e se visse. E isso foi acontecendo lindamente. Agora, no período da pandemia, eu retornei com o Guilherme tem um mês, que ele ficou afastado, e eu consegui mostrar para ela foi na primeira terapia, na segunda ou terceira terapia ela foi assistir, e eu consegui mostrar para ela o quanto que ele evoluiu sem terapia nenhuma. Por quê? O que ele tinha feito de Padovan
o Padovan, ele deixa a semente ali, ele tinha deixado, deixa esse impulso, né, neurológico, ele deixa esse impulso. Então, durante a pandemia, o pai brincou muito com ele, correu, ele fez exatamente o que os pais perguntam assim, o que eu faço com meus filhos em casa? Aí, ó, conta história, corre, brinca, vai na praia, corre com ele. Lógico que não podia sair de casa, mas ele fez isso com o filho. E o Guilherme voltou da pandemia melhor do que ele saiu. E agora, para você ter uma ideia, Liliane, o Bernardo, ele saiu antes da pandemia, ele ainda não fazia marcha cruzada por ele. Porque é diferente a criança fazer a marcha cruzada, quem é terapeuta está aqui sabe, por ele, vindo dele, e a gente fazendo. E ele voltou, a primeira marcha que eu fiz com ele, ele fez a marcha cruzada vindo dele. E então ele está olhando mais, ele está participando mais, ele já conseguiu fazer a bola da forma que a gente quer o sentado. Então, assim, a terapia dele agora tem evoluído muito, 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 e ele ficou esse tempo todo sem terapia, então foi isso que eu mostrei para a mãe. Não precisa encher a criança de terapia, não precisa, escolhe um caminho e segue, porque elas ficam muito ansiosas com a questão da fala e começa a ter, eu digo, começa a ter curto-circuito com uma coisa e com a outra por conta de quê? Não que eu estou aqui para falar de terapia nenhuma, nada disso, mas por conta de, naquele momento ele precisa mais disso, no outro ele vai precisar mais de outro, né? E a criança não tem tempo de brincar em casa, de interagir em casa, de ficar em casa, né? Então, eu sempre digo que a fala, ela vai acontecer. Demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas ela vai acontecer. E agora, depois dessa live aqui, ela já mandou uma mensagem para mim, a Patrícia, Fátima, vamos fazer um intensivo. Tá bom, mês de setembro a gente faz o intensivo, e depois a gente para, tá? Nada de ficar intensivo para sempre. Então, eu acho que é isso. Eu queria muito, sim, que essas mães elas conseguissem, né, diminuir um pouquinho e observar e não treinar a criança, sabe? É você conversar, como eu faço no consultório com ele. Eu falo assim, Gui, agora vamos fazer a bola. Eu falo isso sem olhar para ele, ele compreende que eu quero a bola, ele vai lá e pega a bola, pega o banquinho, coloca no lugar, e a gente faz. Entendeu? Então é isso que eu digo, não é treinar, não é fazer com que a criança vire um robô, não é isso que a gente quer. A gente quer essa criança, quer esse adulto, quer esse indivíduo, né, podendo falar, essa fala vem de dentro. É o seu, né, querer, né? É o seu próprio querer. Isso, é esse trabalho do querer que o Padovan trabalha muito. E uma coisa que eu queria só rapidinho, mais uma coisa, é que não tem idade para fazer o Padovan. Lógico, como você está colocando, quem começa lá na frente, quem começa lá no início, que pega, que já começa, é muito bom. Mas não tem idade. Você viu o depoimento da mãe que começou com 9 anos. Eu agora estou começando com uma moça de 35 anos. Então, e a mãe já está começando a ver alguma mudança nela. Eu ainda não consigo ver. Eu estou indo lá 3 vezes na semana, 1 hora, eu não consigo ver ainda. Mas a mãe já consegue ver. Então, nunca é tarde para começar. E o Padovan, como trabalha sistema nervoso, como trabalha o indivíduo como um todo, a gente não tem como não acreditar nessa terapia. E dá para o indivíduo um alimento que faz parte dele, faz parte do organismo dele, faz parte do programa genético dele, que ele veio para fazer aquilo, né? Que a gente, ser humano, ele veio para andar, falar e pensar. Então, vamos. Agora, cada um, como a Patrícia falou muito bem, cada um no seu tempo. Isso. Né? Cada um tem suas necessidades, né? Cada um tem sua alteração. Então, nenhum paciente é igual ao outro, nenhuma terapia é exatamente igual à outra. Existe um básico, sim, que a gente tem que seguir, tem que fazer, mas outras coisas a gente vai acrescentando e adaptando para a necessidade de cada um. Né? Então, não é uma receita de bolo. Fátima, e cada um é cada um. Cada um é cada um, né? Muito obrigada por sua participação, viu? Você é uma querida nossa, de bastante experiência e sempre nos ensina muito. Obrigada. Beijo. Tchau. Carline, vamos entrar agora para a gente encerrar e vamos falar como é que o Padovan trabalha
trabalha junto com o ABA ou até outras terapias, para a gente fechar. Então, Maiara Freitas ainda está aí? Olá! Pronto. Carline, aí como você é formada na metodologia ABA, né, e em outras metodologias, então, assim, ao meu ver, né, o meu parecer, o que é que eu digo? Que, e eu acho que todo mundo já conseguiu entender, né? Ao final Sim. dessa live aqui, todo mundo já conseguiu entender por que que o método abre caminhos. E aí ele abre caminhos para esse sistema nervoso se desenvolver e ele abre caminhos para outras terapias entrarem e fazerem o seu trabalho, né? Sim. Então, na metodologia ABA, que a criança vai ser adaptada a diversas situações, né? Vai tentar adaptar o comportamento da criança nas diversas situações. Quando o Padovan entra, que abre com clareza, né? Esse querer do indivíduo, esse pensar. Então, aquele terapeuta que está fazendo o ABA ou qualquer outra terapia vai conseguir muito mais fácil entrar naquele sistema nervoso e dar o seu estímulo também, né? Sim. A questão, o ABA, na verdade, né, as pessoas ficam, quem trabalha com ABA, o ABA é uma ciência, né, é cientificamente comprovado, e o ABA, ele trabalha muito com a questão das habilidades, treino de habilidades. Então, a criança autista, ela tem dificuldade porque ela não sabe, né? Então, muitas crianças autistas não sabem nem reconhecer. Então, ele vai aprender tudo ali. Através do ABA, ele vai aprender a imitar, ele vai aprender a ficar sentado, ele vai aprender o que é um trem, o que é um carro, o que é um copo, o que é uma cadeira. Então, vai aprender tudo, treino de habilidades. E isso aí, para aprender essas coisas, o aprendizado precisa também de repetição e vai trabalhar o quê? O córtex, né? Então, para trabalhar o córtex, que é no sistema nervoso, a gente precisa ter uma base ali, uma organização. Então, como que o método Padovan vai ser favorável para que tenha esse aprendizado? O Padovan, ele vai trabalhar todo o sistema nervoso, né? Então, não vai trabalhar só o córtex, ele vai dar essa base, vai trabalhar o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso Todo central. caminho para chegar no córtex, Todo né? esse caminho para chegar no córtex. Então, vai dar essa organizada no corpo. Vai, por exemplo, uma criança que, igual aquele depoimento que a mãe falou, o meu filho não ficava sentado, ele corria para um lado e para o outro. Então, para fazer uma terapia ABA, por exemplo, que o menino precisa ficar sentado para ter uma concentração, uma atenção. Então, ele precisa organizar o corpo dele. Então, o Padovan, ele vai dar essa atenção, essa concentração, vai organizar esse corpo dessa criança. Então, isso eu percebi muito, porque quando eu dei o meu depoimento aí, né, com o meu filho, eu tirei ele de todas as terapias, fiz só Padovan, ele organizou o corpo dele, ele começou a falar, isso foi muito importante. E depois de um certo tempo, ele já tinha feito o ABA antes, né, por 3 anos, sem nenhum resultado. E assim, com os melhores profissionais, bem, assim, a terapia intensiva mesmo. E depois que eu fiz o Padovan com ele, eu comecei a introduzir o ABA de novo. E aí foi assim, um boom. Ele começou a aprender tudo, um aprendizado incrível. Então, assim, o resultado associado do ABA com o Padovan é muito bom por isso, porque o Padovan dá todo esse terreno, né, para organizar o corpo, dar atenção, concentração, fora que, sim, muitas crianças autistas têm transtorno de sono, então melhora o sono da criança, e o sono também é um dos fatores mais importantes para acontecer o aprendizado. Então, se a criança não dorme bem, ela não vai aprender. Então, se o Padovan está favorecendo esse aí, que foi dos depoimentos das mães também, melhorou o sono, vai melhorar o aprendizado. Então, essa conexão aí, é por isso que o Padovan, né, favorece aí o trabalho do ABA como um todo. Certo? Uhum. Em relação a outras técnicas de fonoaudiologia para linguagem, também, Sim. né? Também, né? Porque, na verdade, as técnicas de fonoaudiologia, né? Todo o trabalho que
a fono precisa trabalhar, ela precisa dessa atenção, dessa concentração. Ela vai trabalhar, igual você falou, os pré-requisitos. Para fala precisa o quê? O contato visual, a atenção compartilhada, a criança precisa imitar, ela precisa, né, se organizar. Então, se o Padovan está já conseguindo fazer isso com a criança, aí vai chegar na fono, nossa, por que o menino está mais com atenção, está conseguindo ficar sentado? Então, muitas técnicas de fonoaudiologia que os terapeutas utilizam, até utilizam de recursos comportamentais, precisa o quê? De ter essa organização corporal, né? Então, o corpo então diminui o quê? Até as estereotipias. O Padovan, ele reduz muito as estereotipias, porque são o quê? Estereotipias motoras, sensório-motoras. Então, organizando esse corpo, diminui as estereotipias, que é uma necessidade que o autista tem de autorregulação. Então, ele vai se manter mais regulado e vai conseguir ter melhor aproveitamento nas outras terapias, na fono, né? Nas outras terapias como um todo, psicologia, enfim. Certo. Então, assim, acho que está maravilhoso, né? Acho que não vai mais nem dar tempo para abrir para perguntas, porque já estamos quase 3 horas. Queria agradecer demais a todos os terapeutas, a todas as mães, a todas as pessoas que entraram aqui. Depois vamos divulgar, vai estar lá no meu IGTV, vamos divulgar para outras pessoas assistirem depois com calma, né? E queria dizer que em vocês podem entrar no site do Método Padovan, onde vai ter todas as terapeutas certificadas em cada cidade, né, para poder buscar em sua cidade ou próximo da sua cidade quais são os terapeutas certificados. E em breve, se Deus quiser, em mais cidades ter terapeutas, né, mais cursos acontecerem aí, mais profissionais se interessarem nessa terapia, para a gente ter terapeutas em todas as cidades, né? Todas as cidades. Hoje, assim, tem muitas, até capitais, que não tem ainda o Padovan, justamente, né? Então, a gente precisa divulgar. Mais esse conhecimento para que, igual você falou, mais pediatras, neuropediatras possam conhecer, porque muitos depoimentos aí falaram a questão de ter, infelizmente, né, Liliane, a questão ainda chegam para a gente só assim, aí passou por tantas terapias, não deu resultado, aí chega para a gente. E aí, igual o Fátima falou, não tem problema, pode chegar em qualquer idade e a gente tem muito a contribuir. Só que se chegar antes, como você disse, pela neuroplasticidade, né? Esse cérebro seria bem melhor. Janela seria bem melhor. Então, a gente poder, essa live aqui foi maravilhosa, parabéns pela iniciativa, para poder, né, realmente a gente conseguir chegar a um número maior de mães, porque também essa questão de ter, né, de boca a boca vai chegando e os pais sempre a maioria das indicações é por outra mãe, né? Dificilmente chega até a gente por algum médico, por algum profissional. É verdade. Mas aí, à medida que vão conhecendo, né? Assim, seria ótimo uma reunião com vários neuropediatras do Brasil, né, para eles conhecerem mais e começarem a indicar, seria uma parceria fantástica, parceria com os neuropediatras, para eles indicarem, eles entenderem, né, mais como o método funciona, né, e que só traz benefício. Eu trouxe mães assim de estados diferentes, né, para vocês verem que se eu botasse mães minhas aqui para falar, ia dizer que porque era mãe lá da clínica, né? É verdade. E aí a gente está aberto aí também, né? Porque isso é muito importante para que todos possam se beneficiar, porque a gente pensa assim, gente, quantos, né? Eu fui beneficiada, meus pacientes beneficiados, quantas mães estão falando aí, então é tão maravilhoso a gente ver, e assim, eu vi esses depoimentos aqui, como profissional, como mãe, eu ficava aqui emocionada de ver. Então, realmente a gente fica, né, a cada depoimento a gente fica emocionada de saber que um método que pode beneficiar tantas famílias, não é só crianças, mas famílias que são beneficiadas, né? Então, a gente precisa realmente levar esse conhecimento. E uma notícia boa, viu, para todos, é que a gente está encaminhando aí devagarzinho, que de repente esse método pode chegar no SUS, no atendimento de vários municípios. Se Deus quiser, esse projeto vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Eu torço muito, se Deus quiser. Obrigada, viu, doutora Muito obrigada a todos. Bom final de semana. Compartilhar com você. Sim, foi maravilhoso, viu? Beijo a todos, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.